você, clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Olá amigo do canal Cristiano Santos. Hoje vamos falar do Coringão, vamos falar do Corinthians. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal aí e deixa seu joinha aí e nos acompanha aí para ficar sempre bem informado aí do futebol. Vamos falar hoje do Corinthians, com o Corinthians que sempre em todas as competições que disputa é um dos francos candidatos ao título. Porém, o seu torcedor anda meio desconfiado. O torcedor corintiano que ficou aí meio que chateado, não, revoltado, O Vitor Pereira, que foi vice-campeão na Copa do Brasil, conseguiu vaga na Libertadores no ano passado, acabou não renovando seu contrato com o Corinthians, acabou indo pro Flamengo. Os corintianos falaram que foi uma traição e inclusive já até caiu lá no Flamengo. Então, assim, o Corinthians que depois acabou contratando o Lázaro, Lázaro que é um treinador jovem, trabalhou com o Tite, já trabalhou com o Tite no Corinthians, na seleção brasileira. Então Lázaro é o treinador do Corinthians. Porém, o ano do corintiano não tem sido bom. O Corinthians foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Ituano. Acabou sendo eliminado precocemente nas quartas pelo Ituano, em casa, que deixou seu torcedor muito chateado. E o Corinthians ontem estreou na Copa do Brasil. Então acabou aí tomando 2-0 pro Remo no Mangueirão. Pelo que foi o jogo, foi um placar barato, poderia ter sido muito mais. Lázaro acabou poupando alguns, não entendi porquê, poupou alguns jogadores, acho que priorizando aí a estreia no Brasileiro. Porém, eu acho que a Copa do Brasil, que é um campeonato que dá muito dinheiro, já garante uma vaga direto na Libertadores. Então, assim, não entendi muito porque ele botou um time misto, mas a verdade é que o Corinthians não apresentou um bom futebol, foi completamente dominado pela equipe do Remo, que fez 2-0 e poderia ter sido mais. Então o torcedor corintiano está aí chateado, estão nas redes sociais aí cobrando da diretoria, pedindo um novo treinador, pedindo até inclusive o Dorival Júnior seja contratado. Então, assim, o torcedor corintiano chateado aí com o treinador Lázaro, com a diretoria do Corinthians. Então, assim, o Corinthians começando um ano aí já meio que tenebroso, eliminado no Paulista nas quartas, correndo um sério risco aí de repente. Lógico que joga no seu jogo de volta em São Paulo, tem tudo para vencer o Remo, tirar a diferença de 2 gols e classificar. Mas no futebol hoje em dia não tem ninguém besta mais, então assim, realmente complicou um pouco a vida do Corinthians. O Corinthians que não fez contratações para esse Campeonato Brasileiro, por enquanto não houve aquele investimento ainda, se estipulou muito e pouco se contratou, O Corinthians vive aí um problema aí, contratação cara do Luan não joga, não conseguiu se apresentar um bom futebol. O Corinthians quer se desfazer de jogador, porém o jogador não quer sair, não quer deixar quebrar sua cláusula, o seu salário, Então, assim, Luan
só treinando lá no Corinthians e recebendo. E o Corinthians doido para desfazer de jogador para poder investir esse dinheiro, esse salário alto que paga o Luan, outro jogador. Mas o jogador não quis incidir, então tá aí esse imbróglio aí sobre o Luan. O Corinthians também perdeu pela Libertadores, estreou bem, ganhando de 3-0 fora de casa. Então, assim, foi um alento para o torcedor, foi essa estreia bem na Libertadores. Porém, nesse jogo, o Corinthians perdeu o Renato Augusto. O jogador acabou se lesionando. Então, assim, é um jogador que vai fazer muita falta ao time do Corinthians. É um jogador que ultimamente vem sofrendo com lesões, mas ele é, sem sombra de dúvida, ali o grande articulador daquele meio campo do Corinthians. E o Renato Augusto vai ficar parado aí cerca de 2 meses. Então, assim, o torcedor corintiano já fica, né, com o pé atrás com essa ausência do Renato Augusto. Mas o Corinthians tem bons valores. Tem o Roger Guedes, que fez um bom campeonato paulista, estreou bem na Libertadores fazendo 2 gols. Tem o Yuri Alberto, que foi a grande contratação do Corinthians. Então, assim, o Corinthians está aí se mantendo, se mexendo aí, tentando algumas contratações. Porém, como fechou a janela para jogadores vindo da Europa, então, assim, fora do continente, né, aqui do Brasil, no caso aí, o Corinthians não vai, o torcedor corintiano não vai ver nenhum bom jogador sendo contratado no momento. Então, vai ter que aguardar a janela do meio do ano, né, de julho para agosto, para ver possivelmente chegar alguns reforços. Mas o torcedor corintiano está ressabiado, está preocupado, porque não vê assim um Corinthians começando um bom ano. Igual eu falei, começou bem a Libertadores, mas foi um adversário fraco, então assim, lógico, não vão tirar o mérito, venceu fora de casa e tal, mas é um Corinthians que está deixando seu torcedor desconfiado, eliminado precocemente do Paulista, não começou, foi mal na Copa do Brasil contra o Remo, então assim, lógico, tem chance de reverter, tem, mas é um Corinthians que o torcedor tá ali sem saber, né, preocupado, porque o Campeonato Brasileiro esse ano tem a tendência a ser um campeonato bem mais forte, as equipes estão se reforçando, estão contratando, então assim, e o Corinthians não contratou, o Corinthians vai muito naquela base da meninada que tem, renovou o contrato do Pedrinho, que é uma joia, 17 anos, que é visto com bons olhos, mas acho que o ponto ideal, o ponto crucial do Corinthians ele acaba sendo o seu comandante, o seu treinador. Acho que o Vitor Pereira, no ano passado, fez um bom trabalho no Corinthians, e com a saída dele, o Corinthians resolveu apostar no Tite, né? Ou no auxiliar de Tite, na verdade. E até o torcedor achava que era o Lázaro ia ficar, para que depois de uns meses Tite voltasse. No meio do ano, quem sabe, Tite voltar ao Corinthians muito bem mais forte. As equipes estão se reforçando, estão contratando, então assim, e o Corinthians não contratou, o Corinthians vai muito naquela base da meninada que tem, renovou o contrato do Pedrinho, que é uma joia, 17 anos, que é visto com bons olhos, mas acho que o ponto ideal, o ponto crucial do Corinthians ele acaba sendo o seu comandante, o seu treinador. Acho que o Vitor Pereira, no ano passado, fez um bom trabalho no Corinthians, e com a saída dele, o Corinthians resolveu apostar no Tite, né? Ou no auxiliar de Tite, na verdade. E até o torcedor achava que era o Lázaro ia ficar, para que depois de uns meses Tite voltasse. No meio do ano, quem sabe, Tite voltar ao Corinthians, mas não é isso que parece que vai acontecer. Então o torcedor corintiano já está aí cobrando o novo comando, o novo comandante aí, né? Se fala muito em Dorival Júnior, mas o Lázaro não caiu ainda. E o Corinthians estreia nesse domingo contra o Cruzeiro em casa, mas é um jogo complicado, até mesmo pela falta do bom futebol. O Corinthians não tem jogado bem. Então, assim, o Corinthians está aí, o torcedor corintiano está aí preocupado com o seu time. Mas é um campeonato brasileiro, é longo, mas o Corinthians tem várias competições, né? Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil ainda. Então, assim, precisa de um elenco forte, competitivo. O Corinthians tem apostado muito em Adson, muito na juventude, né? Na garotada. Mas não sei se isso será suficiente para o Corinthians fazer um grande ano, não. Então, essa é a grande pergunta do Corinthians, do torcedor corintiano. Com o time que tem, com o elenco que temos, dá para fazer um grande brasileiro? Dá para brigar lá em cima por alguma coisa? Essa é a grande interrogação. Então é isso aí, tudo isso aí agora do Corinthians, e voltaremos depois com mais informações. Vamos falar ainda do Santos, do Atlético Mineiro, do São Paulo, tá? Um abraço a todos, eu sou Alírio Muniz, e curte aí, dá um likezinho aí, curte aí, segue aí o canal Cristiano Santos Radialista. Aquele abraço.